Galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? Esperamos que estejam todos bem e vamos passar toda a explicação do caderno semanal do dia 26 ao dia 30 de outubro. Esse caderno está muito bacana, falando sobre as árvores. Mas antes dele começar, nós temos um recadinho para vocês. Essa carta, ó, vocês leem com calma, está falando da importância dos dias de estudo, de vocês estudarem todo dia, reservarem um horário, tá? Então, vocês deem primeiro uma olhadinha nessa cartinha que tem falando sobre o estudo, a importância de vocês se organizarem e estudarem para a gente poder seguir esse ano, né? Difícil, mas sem estudo nunca. Muito bem. Nossa primeira atividade desse caderno é a leitura da capa de um livro. Isso aí é a capa de um livro. Observe a capa do livro. Aí tem o título com essa setinha amarela e esse contorno amarelo, coral. Tem a setinha verde e a indicação verde, que é o nome do autor e o ilustrador, ok? E temos a setinha vermelha menor lá embaixo, que é a editora. Então, vocês vão ter todas as informações que vem na capa de um livro aí. E as perguntinhas para vocês responderem, né, gente? Qual o título do livro? Sobre o que você imagina que seja esse livro? Qual o nome da autora? E escreva o nome de alguma imagem que você consegue reconhecer na capa. Que imagem é essa que tem aí no fundo da capa? Não tá difícil, né, gente? Na próxima página, nós temos a leitura coletiva desse texto que vem nesse livro. Então, nós temos aí, ó, Se Eu Fosse Uma Árvore. Vou ler para vocês. Se eu fosse uma árvore, seria daquelas que no verão fazem sombra gigante. Uma árvore capaz de transformar folhas secas em tapetes para seus amigos. Uma árvore de braços robustos, firmes e soltos, disposta a acolher, faz de conta, pega-pega, esconde-esconde. Uma árvore de sementes encantadas que desabrochassem nas nuvens e brincassem no alto mar. Uma árvore maluca, de flores bem perfumadas. Uma árvore cujos frutos inspirassem o artista a criar, o briguento a pensar e os irmãos a se abraçar. Simplesmente uma árvore que levasse o viajante a sonhar. Então, esse é o texto, Se Eu Fosse Uma Árvore. E aí, nessa faixa verde, tem o significado das palavras. Robusto, que é uma palavra diferente, que de repente vocês nunca ouviram, quer dizer vigoroso, que possui força, uma estrutura física muito forte, resistente. Então, robusto quer dizer forte. Desabrochar quer dizer fazer abrir. E inspirar é uma palavra que significa fazer o entusiasmo criador. A musa inspira os poetas. Inspirar quer dizer dar inspiração, trazer, né, a inspiração. Que postagem você faria para o seu texto se eu fosse uma árvore? O que você achou desse texto? Você daria um joinha, né, com esse retângulo rosa? Você daria a postagem amei com esse retângulo azul? Você daria uma postagem da setinha que segue em frente, um texto como outro qualquer? Ou você daria a última postagem, né, que não foi boa, que você não gostou? Né, acredito que ninguém vai colocar um negócio desse, gente. Vamos aos exercícios sobre esse texto. Escreva o nome de cada figura completando a frase no texto. Disposta a acolher. Então, você volta lá no texto e quando fala sobre a árvore acolher, fala de algumas brincadeiras. Tem o desenho de 3 brincadeiras que aparecem lá no texto, vocês vão voltar e olhar. Se eu fosse uma árvore, seria daquelas que no verão fazem sombra gigante. Qual o significado da palavra gigante no texto? Tem 3 opções aí, vocês vão ver o que significa. Número 3, faça um desenho e escreva uma frase dizendo que tipo de árvore você seria. Então, você vai desenhar, pode desenhar em casa, numa folha separada, onde vocês têm feito a atividade de vocês. Na próxima página, brincando com letras e palavras, nós vamos observar
o ar da árvore e as palavrinhas com ar, ir, ur. Então, nós temos aí, observe o nome de cada figura: árvore, barco, corda e porta. Circule nas palavras acima a letra que aparece depois da vogal na primeira sílaba. Então, todos eles estão com a primeira sílaba vermelha, né, gente? Observe a sílaba em destaque. Qual letra está depois da vogal? Nessas sílabas vermelhas, qual é a última letra que está depois da vogal? A última letra da sílaba. Número 2. Escreva o nome das figuras na coluna correta, de acordo com a legenda. Então, tem figuras, nomes de figuras que começam com a letra R, a R antes da vogal, e tem figuras que o R é depois da vogal, ok? Temos aí roda, carteira, árvore, rei, rato e urso. Na próxima página tem as questões. Tem alguma árvore perto da sua casa ou da sua escola? Como é essa árvore? Então, você vai escrever aí respondendo essa pergunta, com a ajuda de um responsável, né, gente? 2. Observe a árvore abaixo e escreva tudo que você vê nela. Então, tem uma árvore linda desenhada aí. Você vai olhar e colocar tudo que você consegue ver nela nessa listinha aí, fazer uma listinha. Tem uma roda de conversa que você vai fazer com quem estiver na sua casa te ajudando, que fala sobre as plantas. Todas as plantas são árvores. Todas as plantas são iguais. Para que servem as plantas? Então, gente, a gente está na Semana da Árvore. O Dia da Árvore foi 21 de setembro, né? Por isso que esse texto esse caderno vem todo falando sobre a árvore. As plantas são seres vivos, assim como os animais. Elas são encontradas em todas as partes do planeta e aposto que por onde você passa, você já deve ter visto muitas plantas de vários tipos. O que vem nesse balão aí, né? 3. Você conhece plantas que vivem perto dos rios e mares? Como elas são? Então, vocês podem continuar conversando aí e responder essa perguntinha do jeito de vocês, tá bom? Na próxima página tem, observe as partes de uma planta. Então, tem cinco partes das plantas, cada um escrito com a sua função, que vocês vão ler direitinho. Tem aí raiz, fruto, caule, flores e folhas. Então, do lado tem para que serve cada parte dessa planta, né? Então, vocês vão ler com cuidado, vão estudar com carinho, com o responsável. E responder. Converse com seus familiares sobre a planta e responda. Todas as plantas têm flores e frutos? Será que toda planta dá flor e fruto, gente? 2. Além da fruta, existem outras partes da planta que servem como alimento? Quais? Então, você vai responder aí nesse retângulo verde. Na próxima página, nós temos outra questão. Você sabia que as árvores são as maiores plantas do mundo? A maioria delas fica muito alta, muito mais alta do que nós. As árvores vivem bem mais do que nós. Você acha que as árvores já nascem grandes? O que vocês acham? E aí, número 2 observe o desenvolvimento de uma planta. Circule a forma com que a planta nasce. Então, aí tem as 4 fases do desenvolvimento da planta. A planta é um ser vivo, né, gente? Então, ela desenvolve. Então, tem aí, nasce a sementinha, cresce, a sementinha já sai fora do vasinho, né? Reproduz, dá a sementinha de novo e morre. Na próxima página, produção de texto. Histórias em sequência. Olá, carioca! Viu como as plantas fazem parte da nossa vida? Seria impossível viver sem elas. Vamos imaginar uma bela história. Capriche e não esqueça de pintar. Gente, eu sei que vocês vão precisar da ajuda do responsável para poder construir essa historinha, né? Mas nós temos aí uma sequência de 3 imagens. O menino plantando a sementinha, ele cuidando, regando aquela plantinha e ela crescendo e se tornando uma árvore. Veja as imagens e imagine a história. Então, nós temos aqui,
um roteiro para ajudar vocês a organizarem essa história. Vocês vão pensar no título da história, o nome do personagem, que é esse menino que aparece aí, o que ele estava fazendo, o que você acha que ele plantou, que árvore ele plantou, que árvore é essa e como terminou a história, ele cuidando bem da árvore até o fim. Tá, gente? Vocês vão precisar da ajuda de um responsável. Depois que vocês escreverem seu primeiro texto, é hora da revisão. Compartilhe com seu familiar a história que você criou. Não esqueça de verificar se você escreveu o título da história, o que você escreveu se relaciona com a imagem e se você seguiu a sequência corretamente. Você vai precisar da ajuda de um responsável. Nós sabemos que as palavrinhas não são escritas grudadas, né? Vocês vão seguir aquele roteiro ali, pensar no nome para aquela criança. E depois de ter feito esse texto, você vai reescrever a história aqui, ó, do lado de cada imagem, tá, gente? Vocês aproveitem para desenhar, para fazer essa atividade junto com o responsável que vai ajudar vocês. Brincando com matemática, nosso próximo ponto. Juntos aprendemos muito mais, né? Clique e ouça a aula com bastante atenção, revise quantas vezes você quiser. Então tem um link para vocês acessarem uma aula aí que fala sobre esse assunto de matemática. Observe uma certa quantidade de árvores em um lado da floresta da Tijuca e outro lado da floresta. Então tem o lado A e o lado B, né? 2 conjuntos de árvores. Vocês sabiam que a gente tem uma floresta aqui no Rio de Janeiro, né? A Floresta da Tijuca, entre outras. Vamos ver se você consegue acertar as perguntas só de olhar. Observe as árvores acima e responda. Então, vocês vão olhar bem esse desenho desses 2 conjuntinhos e vocês vão responder pelo que vocês estão vendo, sem precisar contar. Depois de responder, se você quiser, você pode até contar para ver se chegou a perto da quantidade das árvores. Somente ao olhar qual lado você acha que tem mais árvores, o lado A ou o lado B. Você acha que o lado A tem uma dezena de árvores? Olha bem para o lado A e vê se já tem ali 10 árvores. Agora, conte e você veja se chegou perto. Escreva. Lembre-se, estimar é ter uma aproximação. Não precisa ser o número exato. Então, vocês fizeram uma estimação. Vocês responderam só de olhar. Tá bom, gente? Que tal fazer uma atividade como essa? É só acessar esse link que está escrito aí, vocês digitem no computador de vocês, no celular, tá? Que vai chegar nessas atividades. A próxima página tem: observe a quantidade de cada planta encontrada na escola de Larissa. Então, tem um vaso que tem 6 rosas, né? Bem bonitas, as primeiras lá em cima, com 2 aqui embaixo, na linha de baixo. A outra tem 4 vasinhos, né, de uma plantinha toda verdinha. A outra tem 8 vasinhos que dão uma florzinha roxa. E a outra, última, são 5 vasinhos de uma plantinha também muito bonitinha. Marque um quadradinho para o quantitativo de cada tipo de planta acima. Então, vou explicar para vocês como é que faz isso. A primeira planta que aparece é essa que dá uma flor rosa bem grande, tipo uma rosa mesmo, né? A gente vai contar ali, vai ver que tem 6 vasinhos. Então, nesse primeiro vasinho dessa rosa, vocês vão fazer um X em 6 retângulos desse. E você vai contando as plantinhas e marcando um X na quantidade de retângulos de plantas que você viu, contou. Número 3, complete a tabela, colocando a quantidade de cada tipo de planta. A gente não viu que a primeira é 6? Então, debaixo desse primeiro vasinho, a gente vai colocar 6. Na letra B, você vai contar, contou 4, vai botar 4. As plantas roxinhas, a tia também já contou com vocês vão colocar a quantidade. E a última também. Coloque a letra da planta que há a maior quantidade. Então, você vai botar nesse retângulo roxinho. E 5, coloca a letra da planta que há em menor quantidade.
Então, a gente trabalhou quantidades nessa noção de matemática, né, gente? Espero que vocês estejam bem, espero que eu possa ter ajudado com esse vídeo. Esse vídeo é para minha turma da tia Nazaré, para a turma da tia Eliana e para a turma da tia Gisele, todo segundo ano, tá, gente? E a gente aguarda com carinho vocês na próxima atividade. Responsáveis, preste atenção nos avisos da escola, tá? Nós teremos reuniões. Um beijo no coração.